Pai do Senhor, povo de Deus, estamos aqui no segundo episódio do nosso Pode Testificar. E hoje estamos aqui com uma grande figura, né? Representante aqui da comunicação, atuante na área da comunicação aqui em Salgueiro, no sertão de Pernambuco. E por que não dizer em todo Pernambuco, né? Um homem que eu tive o prazer de conhecer ali nos estúdios da antiga Talismã FM. E hoje estamos aqui para mais um Pode Testificar. Eu testifico isso aí que você falou. A paz do Senhor, meu amigo, Pai seja Senhor, bem-vindo. um prazer estar aqui. Eu quero agradecer a você pelo convite. O destino, ele aproximou a gente, depois separou, aí aproxima Verdade. de novo, né? Mas eu tenho um carinho muito grande por você, você sabe. Além de amigos, nós somos irmãos em Cristo e isso traz um laço muito grande de amizade e de consideração. Um homem difícil, né, de trazer aqui. A gente já Na vem, correria, né? já vem alguns dias tentando fazer esse podcast aqui, Uhum. né, trazer essa história desse grande homem de Deus, conhecido aqui em toda a região, né, na internet, nas redes sociais. É o GD É, os dias de de Salgueiro. Salgueiro, né? Para quem não conhece, né, e quem acompanha as rádios de Salgueiro, as transmissões, né, esportivas, talvez já tenha ouvido muito falar em Gionildo Dias. Mas você que não conhece, esse aqui é o Gionildo Dias, né? Agora o GD de GD Salgueiro. de Salgueiro. Abreviou, né? Bem legal, né? Abreviou, a abreviação, O pessoal falou que eu peguei o GD do GD lá que o faleceu, finado, né? mas na verdade eu sou mais velho do que ele, então eu já tinha GD no meu nome, já existia, né? É verdade, é verdade. É o GD de Salgueiro. Mas vamos lá, homem. Eu queria conhecer um pouco mais, apesar do tempo que a gente já se conhece, né? Eu tive Uhum. o prazer de ser seu aluno naquele curso de locução. Não engane não, que tem muita gente ensinando que precisa estar sentado para aprender, viu? É verdade, é verdade. Eu tive o grande prazer, né, de ser aluno daquele curso de locução com Claudinei Santos, né? Dionildo Dias, o Bruno, né? Bruno Pereira. O Bruno Pereira, grandes comunicadores aqui do sertão de Pernambuco. Mas queria conhecer um pouco mais, né? Aprofundar um pouco. Eu sei que o senhor tem grandes experiências com Deus na sua caminhada cristã e eu queria que o senhor começasse falando um pouco da sua trajetória, se é daqui de Salgueiro, veio de fora, como foi a sua vida aqui em Salgueiro, para que a gente possa iniciar esse bate-papo e a gente Uhum. possa chegar naquelas grandes experiências com Deus. Eu sou filho de pais analfabetos. Eu nasci no ano de 79 aqui na cidade de Salgueiro, um tempo difícil. Eu sou filho do segundo casamento do meu pai, o chamado bastardo, né? Eu e alguns irmãos. E aí, como tinha acontecido essa questão da separação do meu pai com a primeira esposa, e teria se casado com a minha esposa, e aí começaram a nascer os filhos. Eu tenho um irmão mais velho do que eu, da minha mãe e do meu pai, mas tem vários outros irmãos da primeira família. E aí meu pai foi embora, eu tinha em torno de 6 meses quando ele foi embora daqui de Salgueiro para a cidade de Arco Verde. E lá eu cresci. De lá eu tive muita dificuldade para estudar, porque é, meus pais eram analfabetos, e aí a questão do incentivo do estudo, ele ficava em segundo plano. E como eles eram agricultores, eles partiram mais para a área rural. E aí isso trouxe um pouco de dificuldade para a gente estudar. E depois, quando a gente começou a estudar, na primeira série já um pouco atrasado ali, imagino você já com 8 anos ainda na primeira série, né? Verdade. Então complicou um pouco e a gente foi, quando a gente estava estudando, foi embora para a cidade de Ibimirim. Aí já atrapalhou novamente o estudo. Aí chegamos lá para começar do zero novamente. E eu costumo dizer, Gilson, que a questão eu falo até para o pessoal que está acompanhando a gente agora, a questão do estudo, de você fazer o primeiro grau bem feito, ele é a base para que você possa desenvolver um bom estudo, não ter dificuldade no mundo globalizado de hoje para você fazer o Enem, para fazer o vestibular, para fazer os concursos. Hoje em dia, acho que não estuda quem não quer, na verdade, né? Sim, Já não e tem aquele tempo já facilidade, tinha né? dificuldade de ter escola, né? Entendi. Você tinha que reservar uma vaga
para você estudar muito antes de terminar o ano, porque senão você não conseguia, porque era dificuldade. E a maioria dos alunos não era nem no intuito de aprender, era de comer Da alguma coisa. merenda, né? Era Da merenda. merenda. A situação era difícil. Era difícil. Os pais mandavam os filhos justamente para isso. E quando a gente chegava em casa, muitas vezes a gente tinha comido alguma coisa na escola, mas em casa não tinha. Era uma situação muito complicada. E eu passei muita necessidade na minha infância, justamente talvez pelos meus pais serem analfabetos. Se você naquela época, você sabendo alguma coisa ou tendo uma profissão já era difícil conseguir emprego, isso em 82, 83, imagina você analfabeto, né? O seu pai e a sua mãe. Então nós vivemos momentos ruins. Morei numa casa sem porta e sem janela já. É igual aquela musiquinha, né? As margens da BR-232, lá em Arco Verde, tinha uma casa de um homem chamado Jaime. E aí ele ofereceu o meu pai para morar nessa casa, não era rebocada, eu lembro como fosse hoje, e não tinha portas. E a gente, sem ter para onde ir, aceitou, e a gente morou por um bom tempo, ainda bem por um ano. E de lá foi que meu pai recebeu uma proposta de cuidar de uma fazenda na cidade de Ibimirim, aqui já no sertão, ali próximo ao sertão do São Francisco, não sei se é de Mochotó, sertão de Mochotó. O fato é que a gente foi lá, nós passamos 3 anos, 3 anos nessa fazenda. Lá aconteceram coisas que eu nunca esqueço. Eu lembro que quando nós chegamos lá, no ano de 87, mais ou menos, estava fazendo uma seca muito grande, né? Os animais, eu lembro, eram muito cadavéricos. As vacas magras, até lembro da Bíblia. Da Bíblia, né? Não tinha, porque estava sem chover. O pessoal chamava a farinha de ouro branco na época, porque até mesmo é complicado. Quem tinha farinha tinha ouro, o pessoal falava. E aí, quando nós chegamos lá, na cidade de Bimirim, na fazenda de Gilson Brito, né? Era um médico lá de Arco Verde que tinha essa fazenda de Bimirim e ofereceu para meu pai tomar de conta. E nós chegamos lá, o meu pai ficou tão impressionado com a terra, areia branca seca, que arrumou umas sementes de milho e de feijão e também arrumou umas mandivas de mandioca e começou a plantar e as pessoas passavam, ficavam chamando de louco ele. Você tá louco? Faz 3 anos que não chove. Aí ele plantando, limpando e plantando, né? Pela fé. Pela fé. Nessa época vocês já eram evangélicos? Já serviu a Deus? Não. Eu vim aceitar Jesus em 2000, no ano de 2000, né? Eu tô aqui em 87, no ano de 87. Eu menino ainda. E aí, Gilson, meu pai plantou, limpou, preparou a terra e plantou. E aí, por incrível que pareça, Deus mandou a chuva. Foi. Começou a chover. E aí as pessoas, não, mas todo ano dá essa chuvinha aí e acaba, né? Mas não Deus, vinga. Não vinga, né? Não vinga. Mas meu pai começou, ele plantou e esperou e a chuva veio e quando ela veio mesmo. E quando o pessoal começou a querer plantar, a gente estava colhendo. Mas nesse período de esperar, a vinga, esperar colher, a gente passou um perrengue. Eu lembro que um dia, e aqui começa o agir de Deus na minha vida. Eu lembro que um dia a gente estava com muita fome. Eu lembro que o meu pai, ele saiu, ele estava discutindo com a minha mãe, porque ela estava querendo exigir dele alguma coisa para a gente comer. Mas só que ele não tinha. E aí eu lembro que ele discutiu e saiu. E aí atrás de casa, atrás da fazenda, tinha um pé de imbu, eu lembro. E aí eu lembrava que a folha do imbu era azedinha, né? E tal, e podia matar a fome. Eu tava com tanta fome, eu não sabia que era fome. Eu tinha em torno ali de 10, 11 anos. Eu achava que era minha barriga que tava doendo. E aí eu cheguei para minha mãe e disse, minha mãe, minha barriga tá doendo, né? E o Giovanni disse, eu acho que foi alguma coisa que a gente comeu, que a minha também está. Bom, daí eu saí. Eu acho que foi alguma coisa que a gente não comeu. Mas a gente, criança, né, não sabe. Verdade, A gente saiu, na necessidade, eu fui atrás desse pé de umbuzeiro porque eu queria encontrar uma folha de imbu para me comer. Só que lá eu não encontrei nada, porque não tinha nada, não tinha nem folha. E aí eu lembro que eu olhei para o céu, e aí o sol causticante, o brilho do sol bateu no meu rosto, e aí eu disse assim, Deus, tu não está vendo o que está acontecendo com a gente, não. Eu acho que tu não existe, não. Tu existe. Aí não tive resposta naquele dia, eu voltei para casa.
Quando foi à noite, o meu pai arrumou comida, né? Então já era Deus agindo, Já porque era a gente Deus não tinha agindo. perspectiva. E aí o tempo foi passando e com 3 meses a gente começou a colher. Aí foi fartura. Aí nós começamos a colher, o pessoal estava plantando ainda quando a gente começou a colher. E aí essa mandioca que meu pai plantou, ele plantou 14 tarefas de mandioca, ela subiu, a mandioca começou a subir. E o pessoal começou a criar inveja na redondeza, a ponto do vaqueiro que também morava nessa fazenda, colocou na cabeça do patrão, do seu Gilson Brito, que o meu pai ele tinha que desmanchar essa mandioca para poder dar a maniva o gado, né, que o gado estava morrendo de fome, não tinha pasto. E aí o meu pai disse, olha, se fosse macaxeira, não tinha problema não. Agora a mandioca mesmo, que é diferente a macaxeira e a É, mandioca. é. A mandioca mesmo vai matar o gado. Ele, não, não vai, não vai. O senhor vai estudar, seu Gilson, não faça isso. Minha mandioca só tem 6 meses, só pode tirar com um ano. Vou perder a metade se eu tirar agora. Não, mas se eu tenho que tirar, que isso está na minha fazenda e tal. Aí meu pai teve que desmanchar a mandioca. E aí começaram a dar o gado a mandioca. Ele tinha 100 cabeças, em uma noite morreu 50. Bebedada. Foi. E aí ele ficou desgostoso. Meu pai fez a farinha, tirou muita farinha, no tempo que era muito dinheiro. Eu lembro como fosse hoje, o meu pai, ele vendeu essa farinha, porque já tinha, fazia na casa, porque ele já tem uma casa de farinha lá na fazenda, né? A Motor, era a única. Isso. Aí ele fez a farinha e vendeu lá mesmo, o pessoal veio buscar, uns 200 sacos de farinha na época. Foi muito dinheiro. Era tanto dinheiro, eu lembro como fosse hoje, era 3 contos de réis. E aí, desgostoso com o gado que morreu, o patrão chegou e perguntou, o senhor quer comprar minha fazenda? Aí papai disse, por quanto o senhor dá? Ele disse, eu dou por 1,5 conto. Ou seja, ele tinha 3 contos de réis. Eu dou por 1,5 conto com as 50 cabeças de gado que tem ali. E aí o meu pai perguntou pra gente, na verdade perguntou pra minha mãe, que ele não, não aceitava muito a nossa opinião. Eu compro ou a gente vai embora para Arco Verde e lá eu compro 10 casas e a gente vive do aluguel. Foi a proposta dele, né? E como o olho das pessoas já tinha crescido ao ponto de tentarem roubar lá, ele ficou com medo, né? E aí ele disse, Entendi. não, vou fazer o seguinte, não vou comprar fazenda não, nós vamos para Arco Verde e lá eu compro 10 casas e a gente vai viver do aluguel. E nós fomos para Arco Verde. Deixamos tudo para lá e fomos para Arco Verde. E aí nós ficamos esperando ele comprar as casas. Para as casas. Só que, para quem tinha dinheiro, ele nos levou para um lugar periférico, dentro de uma. Na verdade, era dos fundos de um curral, ele nos levou. A ponto de quando a gente descia, pisava logo o pé no esterco do boi. E a gente ficou esperando ele comprar as casas. E não sabíamos onde o dinheiro estava indo. Eu confesso para você que eu vim saber agora, já agora em 2012, que minha mãe contou para onde foi que foi o dinheiro. Meu pai perdeu o dinheiro no baralho. Todinho. Ou seja, a gente ficou rico, ficou pobre. Ficou rico, ficou Ficou pobre. pobre. É. Misericórdia. E aí, meu pai começou a sofrer do coração, problema do coração. Ele tinha essa outra família aqui. E aí a família dele soube e fez o convite para ele retornar para Salgueiro. Não, pai, o senhor venha para cá que aqui a gente cuida do senhor melhor. Aí o senhor está passando necessidade, mas os meninos. Vem para cá, esse negócio já foi, né? Essa questão da mágoa que a gente tinha já vai embora, vem para cá. E aí a gente veio para aqui, para Salgueiro. E continuamos passando fome. Muita fome. Nós viemos para cá no ano de 93. E aí, quando foi no ano de 97, no dia 11 de fevereiro de 97, o meu pai morreu. Eu lembro como se fosse hoje. Pela parte da manhã, a gente passando muita necessidade. E aí eu lembro que ela acordou de manhã. E aí ele disse para minha mãe, para ela fazer um leite para ele, leite pacote para ele, porque ele tomava muito remédio, aí provocava No no estômago, né? estômago, provocava uma enfermidade no estômago. E aí, quando ela levantou para fazer o leite dele, ele começou a infartar. E eu lembro como se fosse hoje. Nós corremos todos lá pro quarto. E aí minha mãe segurou na mão dele, ele queria falar alguma coisa, mas não conseguia. E aí ela disse assim: meu filho, se você estiver me ouvindo, me dê um sinal. Aí ele apertou a mão dela, aí uma lágrima desceu assim no olho dele. Eu me emociono quando ele disse. Já faz 27 anos, eu nunca esqueci dessa cena, como se fosse ontem à tarde que tivesse acontecido. E aí ele morreu, e ele sempre dizia que quando ele morresse, nós, nós íamos passar muita fome, mas na verdade nós já passávamos, né? Era como se fosse um prelúdio do que estava Aham. para acontecer. E aí nós continuamos, cortaram a aposentadoria
que ele recebia, que na verdade o salário que ele recebia, a metade do dinheiro ficava nos remédios e a outra metade era para a gente tentar sobreviver. E aí cortaram, né? E aí ficou mais difícil ainda. E Meu Deus. isso no ano de 2000, nós passamos 3 anos, só Deus sabe, morando de favor em uma casa que tinham dado pra Eram gente. quantos irmãos, Dionildo, nessa época? No Com a caso, com a gente. sua mãe, né? Com sua Minha mãe. irmã Gilvânia, meu irmão Giovano e meu irmão Giovaldo, que era o mais jovem. E eu. Quatro, né? Quatro Quatro. filhos Quatro e filhos. sua mãe. Sim. E aí, no ano de 2000, eu lembro que a gente passou uns 2 dias sem comer, praticamente. Comer assim, sem almoçar, né? Aparecia alguma coisa ali, a minha mãe dava pra gente e ficava sem comer. Porque a mãe faz isso, É, né? a mãe se sacrifica, né? Aí eu lembro que a gente já estava quase 2 dias sem comer, eu tentei dormir a noite toda, não conseguia, aí virava para lá, para cá. Aí de manhã eu percebi nas telhas o claro do dia chegando, aí eu fui para a cozinha, a gente sempre tentava procurar o que não tinha, né? Abria as latras de leite que minha mãe gostava De e juntar, procurava né? alguma coisa. Não, não tinha, a gente procurava porque é o instinto de alguém quando está com fome. Instinto de sobrevivência, né? E aí eu me levantei com essa intenção, mas quando eu cheguei na cozinha, minha mãe já estava sentada lá, né? Desculpa. E ela estava sentada, e aí eu lembro que eu disse para ela assim, mamãe, eu tô com fome, eu disse a ela. Os meus irmãos estavam dormindo ainda, e aí ela disse assim, mamãe vai pegar alguma coisa para meu filho comer, ela saiu. Aí eu fiquei pensando, onde é que ela vai pegar alguma coisa? Aí ela demorou, eu fiquei sentado lá na cadeira que ela estava, aí ela demorou. Aí eu fui atrás dela. Quando eu cheguei atrás de casa, ela estava chorando. Porque não tinha, né? E aí eu deixei a casa e peguei a BR-232. Nessa época de 2000, aquele copo de cristal ali, aquele bairro, só tinha a Aliança Motos na época, ali atrás. E atrás tinha um lixo, um lixão lá que o pessoal jogava as coisas lá. E aí eu, sem destino, com muita fome, aí dobrei ali no copo de cristal e vi o lixo. Aí fui procurar alguma coisa lá no lixo, né? E tinha uns cocos verdes, que o pessoal, alguém tinha vendido a água e tinha jogado os cocos lá. E eu peguei um coco desse e comecei a quebrar com paralelepípedo para tentar encontrar alguma coisa dentro dele para comer. Aí, e aí mais uma vez, eu lembrei da cena quando eu tinha 11 anos, que quando eu estava tentando quebrar o coco para encontrar alguma coisa para comer, eu olhei novamente o sol que vinha nascendo ali por volta de 7h30, brilhou assim em mim, e eu perguntei, Deus, desde aquele tempo tu não está vendo isso não, tu não existe, tu existe? Eu perguntei a ele. Né? E aí, quando eu cheguei em casa, eu saí de lá, não encontrei nada dentro do coco, Tinha nada. Nem não, aquela carne não, que a não gente chama de tinha, carne, não tinha nada. não tinha. E aí eu voltei para casa, quando eu cheguei lá, eu tinha um sobrinho meu que ele disse, olha, eu acordei hoje com o desejo de fazer um convite para você. Eu disse, que convite? Para ir na igreja hoje comigo. Aí eu disse, aí era num sábado isso, eu digo, vamos. Ele é porque vai ter lá um culto de jovem e tal. Eu digo, não, tá bom, eu vou. Aí passou o dia, e quando foi a noite, eu fui. Né? Quando eu cheguei lá, essa igreja, Gilson, para você ter uma ideia, era uma igreja tradicional que tinha nascido de dentro da presbiteriana. O pastor ele não acreditava em revelação, não acreditava no pentecostalismo, era uma igreja super, super tradicional. Tradicional, né? Mas parece que esse dia Deus pegou o pastor, e aí ele começou a falar de uma forma que eu comecei a imaginar, não, deve ter contado a minha vida para esse pastor. O texto que ele abriu estava no livro de Salmos, que dizia assim, eu vou tirar você do monturo e vou colocar você entre os príncipes dessa cidade. Eu achei interessante porque pela parte da manhã eu estava no monturo, né? No lixo, né? No lixo. Literalmente no monturo. Literalmente no monturo. E aí eu disse, não, mas deve ser uma coincidência. E aí ele começou a falar coisas e ele disse assim, às vezes a gente pensa que Deus nos esqueceu, porque a gente passa por um momento difícil e tem pessoas que demoram anos para poder entender que o processo de Deus, ele é necessário para nós estarmos preparados para receber a vitória. E eu comecei a olhar para aquilo que ele estava falando
Aí ele disse assim: eu não sei porquê, eu não acredito em revelação. Todo mundo que me conhece aqui sabe. Mas eu estou falando para alguém que quando tinha 11 anos, na cidade de Bimirim, estava passando fome, e aí deixou seus irmãos e a sua mãe e foi embaixo de um pé de umbuzeiro procurar alguma coisa para comer. E aí ele não nem folha tinha no pé de umbuzeiro. Aí ele olhou para o céu e perguntou: Deus, tu existe? Hoje eu me revelo para você. Eu existo e vou tirar você do monturo e vou te colocar entre os príncipes dessa cidade. Meu Deus, forte. E para que você tenha certeza que é com você que eu estou falando, eu lhe vi hoje pela parte da manhã, atrás da ronda, no monturo, tentando quebrar um coco para encontrar algo para comer. E hoje eu te digo, eu vou tirar você do monturo. Eu não aguentei nessa hora. Eu levantei com as minhas pernas trêmulas e fui lá na frente. Algo não queria que eu fosse, mas eu fui. Eu disse: essa pessoa que o senhor falou sou eu. E Deus, ele existe. Hoje eu percebo, porque eu nunca contei esse negócio do pé de umbuzeiro para ninguém. Pra ninguém. Nem para minha mãe, nem para os meus irmãos, nem para ninguém. E era eu que estava Meu hoje Deus. pela parte da manhã mesmo. Se isso não for Deus, eu queria encontrar um ateu para me dizer E aí, isso. então? Entendeu? Eu queria encontrar um ateu para me dizer que aconteceu isso comigo, para ele entender que Deus, ele nos vê. São 8 bilhões de pessoas na Terra, mas ele não confunde a oração de ninguém, nem a situação de ninguém, e ele sabe o endereço de todo mundo. Então, o Evangelho, ele entrou na minha vida dessa forma. Já fazem 22 anos. Naquele dia você aceitou Jesus? Naquele dia eu aceitei Jesus, fui para casa com uma alegria incontida no meu coração, na minha alma. Aquela questão do primeiro amor, de você ter certeza de que Deus te vê, sabe? De que num universo tão grande, mas Deus viu você. Então, depois desse dia, eu não duvido mais de nada. Eu sei que minha vida está na mão dele. Ele já usou tantas pessoas. Nos momentos do processo, eu não pergunto por que eu estou passando pelo processo, mas eu sei que ele vai providenciar, e ele sempre providenciou. Eu já vivi momentos ruins dentro do Evangelho, no sentido de que a vida ela não é feita só de maravilha, sabe? A gente tem que entender que tem que passar pelo processo, e muitas vezes, quando você está passando pelo processo, não é porque você está com pecado escondido, como muita gente É pensa. verdade. Os Né? amigos de Jó aparecem logo, né? Exato. Olha assim, diz: ó, tá com pecado escondido ali. Não é. Às vezes é que Deus olha e resolve apostar em Às você. vezes é um processo, né? O Satanás observa Jó, e aí, quando vê tudo certinho, ele já vai lá já tudo certinho para dizer a Deus. Aí Deus já pergunta logo: viu Jó? Foi o Jó, não foi? Porque ele já ia para dizer: o cara tem tudo. Quando ele diz assim: mas tem tudo, Deus podia ter feito como Jesus disse. Jesus disse assim: não tentarás o seu teu Deus, mas Deus prefere dizer: eu aposto em Jó. Tu entendeu? Eu aposto em Jó. Então pode ir que eu aposto nele. Em Pedro eu não aposto não, porque eu conheço, mas Jó eu aposto. Então, às vezes, Deus ele está nos provando, não é porque tem pecado escondido, é porque ele está apostando em nós. E Deus ele resolveu apostar em mim no meio da minha família. Através de mim já veio minha irmã, minha mãe. Eu faço as contas, eu já ganhei 172 pessoas para Jesus. Se todos não estão hoje no Evangelho, é porque elas resolveram olhar para o caminho do pecado, observar o caminho do pecado. Mas Deus me usou para colocar elas no caminho. No caminho certo. Né? Então, eu sei que é muito pouco ainda diante do propósito que eu sei que Deus tem na minha vida. Às vezes, todo dia eu sinto vontade de parar, acredita? Todo dia eu sinto vontade de desistir, porque você às vezes fica frustrado com as pessoas que você ganha para Jesus, que você se dá. Né? Os pastores sabem muito bem o que é isso, a ingratidão das pessoas. Então, eu peço a Deus para não ser pastor. Eu sou sincero para você. Eu sou presbítero e eu acho que tá bom. Eu digo: meu Deus, tá bom eu ser presbítero, porque eu tenho uma personalidade forte no sentido da ingratidão. Eu sou muito, assim, eu sou muito triste com a ingratidão das coisas, Gilson. Mas eu sou muito grato por ele ter me enxergado no meio de tanta gente. No meio do monturo, Do monturo. na verdade, né? É. A sua mãe hoje ainda é viva, né? Minha mãe viva, crente, Servindo a glória de Deus. Jesus, servindo a Deus. Tem 70 anos, ela completou agora. E eu já vi ela dizer que eu sou orgulho para ela. Então isso é Muito gratificante, né? gratificante, né? Gratificante. A gente vê que
Deus, ele literalmente, ele cumpre aquilo que ele promete, né? Às Uhum. vezes, talvez tenha alguém que está acompanhando e talvez frustrado, triste, achando que Deus esqueceu, ou até como eu já vi pessoas querendo culpar a Deus, né? Chamar Deus de covarde, porque Deus não cumpriu um propósito na sua vida. Talvez não tenha se cumprido, não pela vontade de Deus, ou porque Deus não cumpriu com sua palavra, né? Mas Uhum. às vezes porque a gente mesmo tem não tem a paciência de esperar, de passar pelo processo, Sim, não é verdade? é. Hoje, Nildo, mas nessa caminhada, 22 anos, né? O senhor vinte e disse? dois anos. 22 anos. Nessa caminhada toda, nessa trajetória todinha, já chegou algum momento que o senhor disse assim, não, aqui para mim já deu, vou parar, vou desistir, não quero mais. Porque a gente sabe que o pecado, a tentação, a frustração, o desânimo, como tem, eu gosto muito de eu assistir uma pregação que diz assim, quando o inverno chegar. E a gente sabe que a nossa vida, nossa caminhada, a nossa trajetória cristã são como as estações, né? Às vezes a gente Uhum. tá no verão, tá naquele calor, naquela emoção, mas daqui a pouco vem o outono, É. as coisas começam a ficar cinza, cai as folhas, não é verdade? Depois vem o Uhum. inverno, aí é aquele frio, aquele gelo, até que passa o inverno para Eu vir caí, a eu caí na primavera. besteira uma vez numa vigília. Eu falei para Deus assim, meu Deus, se um dia for para mim sair dos teus caminhos, eu quero que quando eu for passando na pista, uma carreta passe com os pneus tudo em cima de mim, mas não me deixe sair da tua presença. E aí toda vez que dá vontade de desistir, parece que eu paro para observar o pecado, como diz lá no Salmo primeiro. Aí eu lembro disso que eu disse a Deus. E eu lembro que ele me vê, sabe? Eu lembro que ele me vê, eu sei que ele me vê de 24 horas por dia. Às vezes, na hora de pecar, eu olho assim e digo, eu sei que o senhor tá olhando aí. Tá me vendo. Tá mesmo, não ia pecar, não. É mais ou menos dessa forma aí, meu irmão. Mas todo dia eu pensei em parar, meu irmão. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Mas o Senhor, ele tem nos dado força. Eu estava até observando antes de vir para cá, o Salmo primeiro, como é tremendo o Salmo primeiro. Salmo primeiro. Ele diz assim, abençoado com felicidade é o homem ou a mulher que não segue ou não se detém no conselho dos ímpios. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Olha que interessante isso aqui. Abençoado com felicidade. Então a felicidade é uma bênção. E não tem como você ter bênção você fazendo coisas ruins. Porque bênção é para quem necessita dessa bênção. E a bênção ela não vem para qualquer pessoa. Né? A bênção ela vem para quem procura seguir o caminho. O caminho, eu estou falando, não estou falando de um caminho. Aí quando a Bíblia diz abençoado com felicidade é o homem que não se detém, se deter já tá dizendo que você parou de caminhar. Então quando você para de caminhar o caminho de Cristo, você se deteve ali. Se deteve para quê? Para observar o pecado. E quando você está observando o pecado, você geralmente começa a ver a vida dos outros, não é verdade? Verdade. Está observando, fulano e tal, vai cuidar da tua vida. Siga o seu caminho. Quando você para observar, você está correndo um grande risco de ser seduzido. Você pode perceber que a Eva, quando ela parou para observar, deu atenção à serpente, foi que ela percebeu que o fruto ele era agradável aos olhos. Ele poderia trazer uma transformação que ela não conhecia, trazer algo novo. E o pecado ele dá essa sensação, né? De que você pode ter algo novo, uma sensação nova, uma sensação que vai te provocar prazer, mas que a partir do momento que você para observar, você se deteve, né? Então, o salmista ele foi feliz quando ele disse assim: é abençoado com felicidade o homem que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele diz assim: ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor. É alguém que pergunta para você e diz: rapaz, você tem muita facilidade de ter coisas que muita gente não tem. Por que é que você não quer isso? Se é bom, se todo mundo quer. Aí você olha e diz assim: porque eu tenho prazer na lei do Senhor. Não é? Porque eu tenho meditado nela de dia e de noite. E eu sinto prazer de fazer a vontade dele. Então, todas as vezes que eu penso em desviar, em olhar para caminhos que me atraem, que eu não vou dizer que não me atrai, porque atrai, tem muitas coisas no mundo que são
atraentes, né? né? São muito atraentes, que você sabe que se você mergulhar vai ser difícil você sair, e até bem pelos escândalos, né? A Bíblia diz que o escândalo é inevitável. É inevitável. Agora, ai daquele por quem vem o escândalo, né? Então, eu tenho muito medo de escândalo, né? Eu tenho muito medo dessa questão, e eu tento me desviar do mal, não do caminho do Senhor, mas me desviar do mal para poder chegar com honra, porque um dia Jesus vai chegar para a gente e vai dizer assim: mostra aí tua mão para me ver. Aí eu quero mostrar assim, ó, se fosse hoje, eu ganhei 171 almas para tu. Agora eu não sei se todo mundo está no caminho. É. Mas Mas o o meu Senhor trabalho viu, eu eu fiz o fiz. meu trabalho, eu evangelizei. Eu sei que eu fui omisso em algumas vezes, já, já, já obedeci à preguiça em algumas vezes, quando era para evangelizar, quando era para ir para a igreja, mas eu não sou perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas eu tenho procurado, nesses 22 anos, Gilson, propagar o evangelho do Senhor, seguir o caminho dele. Às vezes dá vontade de ir para a caverna, como Elias fez. Elias. É verdade, dá vontade de parar. Você fica frustrado com algumas coisas, né, que acontecem. Mas é a vida que segue, é a vida do cristão. O próprio Paulo passou por isso, né? Paulo, eu percebi que nas cartas dele ele cita 48 obreiros que ele angariou. 48. E aí, lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, acho que é a partir do 17, ele fala assim: é verdade, ele falando para Timóteo, eu fiquei muito triste porque a primeira vez que eu fui julgado, não apareceu ninguém. Ninguém. Dos 48 que eu ganhei, não apareceu ninguém. Eu me senti sozinho, desprezado. Não veio ninguém. Aí ele diz assim: porém, Deus me assistiu. Não é? Deus me assistiu. Ou seja, assistir não é no sentido de ver, é no sentido de chegar e proporcionar aquilo que você precisa para. Ele mesmo se defendeu, né? Ele não precisou de advogado. Verdade. Ele mesmo se defendeu. E aí no final ele disse assim: e Deus me livrou da boca do leão. Ele estava fazendo uma alusão a Daniel. Ele estava dizendo assim: Deus, ele não me livrou do julgamento. Ele me livrou no julgamento. No julgamento. No julgamento. Deus, ele não livrou Daniel da cova. Ele fechou a boca do leão mesmo. Na cova, para mostrar. Porque era muito fácil chegar e dizer assim: o Nabucodonosor chegar e dizer: não, eu acredito em Daniel, ele não vai para a cova do leão, não. Pronto, acabou. Vai ficar sem graça, né? É. Aí Deus diz: O não, nome de Deus não ia ser exato, glorificado. é homem de Deus. Não, vou fazer isso não. Eu vou colocar ele lá para mostrar, inclusive, para o Nabucodonosor, que eu mando no leão também. Né? Então, Paulo, ele fez uma alusão a isso. Todo mundo me abandonou, mas Deus me assistiu e me livrou da boca do leão. Então, quando você vier, Timóteo, você traga a capa, os livros e os pergaminhos. Mas faça o seguinte: não deixe para vir depois do inverno, não. Né? Deixa para vir depois do inverno, não, porque eu preciso da capa no inverno. Preciso da capa no inverno. Depois de passar o inverno, para que vai servir? Mais. É verdade. E aí Timóteo tenta consolar ele e diz assim: Paulo, eu sei que você foi um grande homem de Deus, e eu sinto muito porque eu sei que você vai morrer. Ele: não sinta muito não. Eu combati o bom combate. Estou terminando a carreira, mas eu guardei a fé. Ou seja, Timóteo foi para consolar e saiu consolado. Saiu consolado. Eu acho que a gente tem que ser dessa forma, Gilson. A gente tem que saber a nossa missão aqui na Terra. Eu sei que se Deus apostou em mim, se Ele me viu e ficou em silêncio ali durante 12 anos, Ele tem um propósito na minha propósito, vida. né? Tem um propósito na minha vida. Eu tenho certeza que as pessoas estão me acompanhando em casa agora, que ficaram arrepiadas com a minha história, com o momento auge do meu testemunho. Deus, ele tem um propósito na sua vida também, né, Gilson? Se você quiser deixar um recado, inclusive, fazer algum convite, um apelo. Pois é, Deus ele tem um propósito da vida de cada um de ser nós, humano. de cada ser humano. É verdade. Eu tava vendo, quem gosta de ciência, né, quem gosta de estudar, eu vi um professor dizendo que quando alguém vai ser germinado no ventre da mãe, são 500 milhões de espermatozoides que são lançados contra o ventre da mãe, e só germina um, às vezes dois, né? Claro, raramente, né? Raros, são 3, 4, né? Exato. Mas não vem me dizer que isso é sorte. Sorte é acertar na Mega Sena, né? Isso aqui é milagre. Porque eu imagino Jesus na porta do útero dizendo: você não. Aí quando chegou em você, Deus disse: não, vai nascer você. Né? E o livro de Jeremias,
Ele vai mais além quando ele diz assim: quando você ainda era uniforme, ou seja, quando você ainda era sem forma, eu te vi, te escolhi e te chamei pelo nome. Não é? Então isso é muito forte. Isso nos traz uma certeza tão grande de que Deus ele tem cuidado de nós. E tem tanta criança aí que hoje é adulto, mas que tinha tudo para não ter nascido, porque a mãe tomou remédio para ele morrer, usou tantos meios, tentou abortar, aí você nasceu, aí tá aí, já teve tanto livramento, né? Já teve livramento de carro, queda de moto, já pensou em tomar veneno e não sabe por que tomou, não é verdade? É verdade. Às vezes esqueceu alguma coisa em casa e aí ficou chateado porque teve que voltar do meio da estrada, aí nem sabe que foi Deus que deu um livramento, que tu ia bater o carro lá na frente e ia se acabar, mas Deus deu livramento. Então Deus ele tem um propósito da vida de todo ser humano. O próprio Jesus disse assim, que o desejo dele é de que nenhum se perca, não é? Nenhum, somente aquele que estava predestinado para a perdição, mas o restante do mundo pode se salvar. Todo mundo pode se salvar. Não tem esse negócio. Uma vez eu lembro, Gilson, que eu tive uma visão, e na visão que eu tive, eu via o meu pastor em cima de uma estrada que ela tinha uns precipícios lá embaixo, do lado direito e do lado esquerdo, os precipícios, e lá embaixo nos precipícios tinha, de um lado tinha um riacho, e do outro lado tinha muitos pés de frutos. Eu via pé de maçã, via manga, muitos pés de frutas. E o pastor que tinha um cajado, ele ia dirigindo muita gente em cima dessa ponte. Tipo, era uma estrada, não era uma ponte, né? era uma estrada. E aí a gente andava o dia todo. Era um sonho com espécie de visão. Não vou dizer que foi uma visão porque eu estava dormindo, né? Mas eu acredito que foi uma visão de Deus. E aí, como estava muito quente o sol, algumas pessoas diziam assim: eu tô com sede, gritava. E ele dizia assim: não sai ninguém, no final vai valer a pena. E aí eu me lembro, mas até hoje. Eu lembro que algumas pessoas desciam para o riacho e mergulhavam. Para beber água. Sim, aí não conseguia subir. Aí outras pessoas diziam: eu tô com fome. Aí desciam a ladeira e subiam nos pés de árvore. Quando subia, algumas coisas agarravam e ele não conseguia descer. E aí, nessa visão, eu via muita gente da minha igreja e de outras igrejas também. E tinha, um dia que eu estava contando isso na igreja, eu tenho um sobrinho, né? E parece que ele já estava querendo desviar. E aí, quando terminou o culto, que eu contei essa visão que eu tive, ele chegou para mim e disse: diga que eu desci e não voltei mais. Eu só quero que você diga isso. Eu não lembro nem de tu na visão. Ó. Não, eu estava lá mesmo e eu sei que eu descia. Eu sei que eu descia. Eu digo: rapaz, pare com isso, rapaz. Parece que você está querendo desviar. Não demorou muito tempo, ele desviou, porque na verdade... Ele desceu a ladeira. Foi. Ele já tinha descido. Mas na verdade, eu acredito que Deus ele estava querendo proporcionar com essa visão de que nós temos um pastor e que nós precisamos permanecer diante de qualquer coisa, né? Diante da fome, diante da sede, diante da necessidade, dos problemas, dos vendavais, das tempestades. Eu entendi assim. Eu contei para o pastor e eu acredito que ele entendeu assim. E que as coisas que estão lá, que estavam lá embaixo, são coisas que seduzem, pode até matar a fome do corpo, né? Só que depois... prazeres, né? Saciar a carne, o corpo. Exato. Mas como diz a palavra, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e ganhar e perder sua alma. Aquilo que Jesus quando Satanás leva Jesus e mostra todos os reinos da terra, né? Tenta seduzir Jesus. Então, eu acredito que era isso que Deus estava proporcionando. Mas são momentos maravilhosos que eu passei na presença do Senhor e que eu tenho certeza que se eu não tivesse no Evangelho, talvez nem vivo eu estivesse mais. Né? Talvez nem vivo eu estivesse mais, porque nessa época da fome mesmo, eu já estava começando a andar com uma galera da pesada, que só para Deus para ter misericórdia. Quando eu completei 18 anos, eu coloquei um revólver na cintura, né, porque eu tava andando já com a galera, né? E aí eu disse assim, isso de madrugada, umas 3 horas da manhã, eu disse assim: quem eu encontrar daqui para casa, se olhar feio para mim, eu mando bala. Olha como eu estava valente. Já estava valente. Estava valente. E interessante que esse revólver que o cara me prestou, era um revólver que tinha um achado dentro de um açude e que quando atirava pulava a bola. Eu estava valente com a arma boa.
Aí só que 3, 4 dias depois que eu tava nessa vida, aí Jesus me encontrou e disse, é a Chegou. hora, né? É a hora, Intervenção, porque senão eu vou perder ele. E para honra e glória de Jesus, até hoje eu estou aqui. Não deu glorificando o tiro em nome dele. ninguém. Não. Hoje eu sou presbítero, presbítero, eu sou do ministério, a Igreja Evangélica Missionária Cristo Salva. Né? E eu tenho muito orgulho lá, o pastor é o meu sobrinho, o pastor Alexandre, pessoa maravilhosa, e os irmãos, eles são maravilhosos. Eu Bênção de Deus, né? sou grato a Deus por isso. Junildo, eu sei que você tem muitas experiências, né? Tenho. Muitas experiências Tenho. com Deus. Eu queria que antes da gente encerrar, eu sei que a gente já está chegando no horário, né? Uhum. Estipulado aqui. Mas eu queria que você contasse assim, se você lembra assim, de uma experiência forte, marcante, uma experiência que eu digo assim, claro, além do maior milagre, né, que foi a sua salvação, foi Deus ter se revelado para você, né, dizendo ali, contando, revelando a sua vida e que Ele mostrando para você que existe e que está no controle de tudo, mas assim sempre tem uma experiência assim, algo que a gente viveu, marcante, um milagre. Aí se você tiver um ou duas, eu queria que você contasse pra gente. Tem uma, cara, que até hoje os irmãos, eles, quando eu conto isso, eles ficam perplexos. Porque você sabe que a obra de Deus ela é muito perseguida, né? Verdade. Principalmente Isso é de fato. pelo lado do mal, como a gente costuma dizer. E uma vez nós estávamos no monte, isso já perto de meia-noite. E aí, quando a gente já estava para a parte final da oração, que a gente deu as mãos para poder finalizar a oração, quem vai para o monte sabe do que eu estou falando, aí Deus me deu uma visão. E nessa visão eu vi uma macumba no centro da caatinga. Eu nunca tinha ido nem nesse lugar. E aí Deus falava pra gente, essa macumba foi um pai de santo que colocou para fechar a igreja. Para fechar as portas da igreja. E aí eu quero que vocês vão lá e desfaçam essa macumba. E aí eu falei para os irmãos isso. E aí os irmãos disseram, você sabe onde está? Eu digo, Deus está mostrando aqui. Se vocês quiserem ir, e aí então vamos. Aí eu entrei no carro e a gente foi. Gilson, quando chegou no meio do caminho, foi por aquele caminho lá de casa, ali do Monte Alegre. Chegou no meio do caminho, Satanás começou a falar no meu ouvido, dizendo, você acabou com o seu ministério. Isso aí é coisa da sua cabeça. Isso aí não existe, isso aí é coisa de mente maluca. Você tá doido? Pare enquanto há tempo e peça desculpa a eles e diga que foi um negócio que inventou na sua cabeça. E aí quando eu pensei, Meu Deus do quando céu. eu pensei em quando eu parar, já tava quase caindo na conversa. Ele falou do lado esquerdo, aí o Espírito Santo veio de meu até hoje. E falou do lado direito e diz assim, vai me envergonhar, foi eu que mostrei. Vai me envergonhar? E aí eu vou não. E aí eu acelerei e fomos, dobrando ali para ir embora lá pro Monte Alegre mesmo. Aí quando chegou no local, era que nem se fosse esse que você me deu agora, como é que chama? É que você me deu para me chegar aqui? Sim, a rota. A localização. Né? A localização, GPS. Pronto. O Espírito Santo estava me dando a localização. Do mesmo jeito. Quando chegou mesmo no próximo local, assim, uns 300 metros, é como se tivesse antena, assim. Eu digo, é por aqui. E os irmãos atrás de mim, um monte de moto. Meu Deus. Eu no carro e um monte de moto. Nós paramos o carro, aí os meninos pararam a moto, umas 12 motos, e a gente desceu. Quando chegou bem para entrar dentro da caatinga fechada mesmo, aí era como se o Espírito Santo estivesse dizendo assim, é aqui, pode entrar. Aí entrou eu, Manezinho, acho que Aguiar, não recordo os outros dois, e os outros ficaram, porque não acreditaram muito. Né? Eu acredito. Duvidoso. Nós andamos uns 150 metros dentro da caatinga fechada e saímos em cima da macumba. Do mesmo jeito que Deus mostrou no monte, eu via 2 taças vermelhas, 2 velas vermelhas e uma bandeja. Né? Do mesmo jeito que ele mostrou que eu disse lá, para que não caísse por terra o que eu tinha dito, estava lá, do mesmo jeito. Aí o irmão, que era, não sei se era muito incrédulo, quando ele viu, meu irmão, ele estourou em línguas estranhas e começou a gritar, aí o irmão, acharam. Mas eu não acredito, não é verdade, mano. E aí, quer dizer, que ficou lá atrás, não estava acreditando muito, foi o que eu creio, né? E hoje, quando eu conto isso, aí eu pergunto, quem era dos irmãos que estava aqui nesse dia? Aí sempre tem 2 ou 3, né? Que estavam. Então isso foi uma experiência que eu nunca vou esquecer da minha vida, né? Porque foi muito forte. Meu Deus. Foi muito forte. Eu lembro que um dia eu fui covarde, no início da minha fé, eu lembro que eu vendendo roupa usada, na época em Mirandiba, aí de madrugada a gente chegou no local lá que abriu de madrugada para vender esse caldo de mocotó, caldo de costela. Aí a gente foi lá
Aí trouxeram um cego e colocaram bem pertinho de mim. Cego. Sim, alguém trouxe ele e colocou bem pertinho de mim. E aí, eu tinha estudado no dia anterior, isso foi no sábado, na sexta-feira eu tinha um texto que os discípulos de Jesus perguntaram assim para ele: Jesus, por que ele é cego? Ele pecou ou foi os pais dele? Aí Jesus, nem ele, nem os pais, é para que se manifeste agora. Aí esse texto veio em mim, eu senti o Espírito Santo forte. E o Espírito Santo disse: pergunta se ele crê que ele pode ficar curado. Eu, homem, me faça vergonha dessa não. Com medo de sentir o Espírito Santo estava arrupiado todos os pelos no meu corpo. Meu Deus. E aí eu digo, eu não tenho coragem não. E assim, aí eu tomei o caldo e me senti o pior dos homens, porque não tenho coragem. E aí, pronto, aí eu fui embora triste, aí eu disse assim, quer saber? Ó, Espírito Santo, se eu ver esse cabo aqui no final da tarde, daqui pro final da tarde, uma feira no meio de gente, se o senhor me mostrar ele daqui para tarde, eu pergunto se ele tem coragem de ser curado. E aí a gente tava vendendo uma lona, já distante assim da feira, lá no final. O senhor acredita? Quando a gente tava arrumando os sacos para vir embora, o cego. O cabo trouxe o cego e encostou ele bem pertinho de mim, assim. De novo. E aí o Espírito Santo pergunta se ele tem coragem de ser curado. E sabe o que foi que eu fiz? Nada. É disso que eu me arrependo. No dia que eu tive essa visão, que eu vi e provei que Deus estava mostrando mesmo, aí Deus perguntou, tu viu que eu ia curar o cego naquele dia? Entendeu? Foi. Eu ia curar o cego. Eu perguntei se você perguntar a ele se ele queria ser curado. Se ele ia ser curado na hora ou depois, não importa, né? Mas quando eu mandar, faça. Deus disse desse jeito. Quando eu mandar, faça. Então foram duas experiências assim mágicas nesses 22 anos, marcantes. Uma que o senhor não atendeu a ordem do Espírito Santo. Sim. E a outra que o senhor atendeu. Foi, que eu atendi, mas eu ia dar para trás, porque o diabo ele é bem sedutor quando ele quer. Verdade. O diabo ele é igual a polícia quando quer persuadir. Ele sabe. Cuidado. Não, só tô falando que você é persuasivo, é persuasivo. Inteligente. Sabe persuadir, sabe? Daqui a pouco vai ter gente dizendo que você tá chamando a polícia de diabo. Não, tô dizendo que eles são persuasivos, né? Inteligente, né? Super persuasivo. Isso, é verdade. A polícia sabe conversar, né? Sabe arrancar. Então, aí essas duas experiências foram mágicas na minha vida. Eu acredito que Deus tirou o dom de visão. Não tirou, mas ele me privou por conta de algo que aconteceu. Quando eu era convertido, logo no início da minha fé, tinha uma missionária chamada Frida. Ela já morreu, ela era alemã. A nossa igreja, inclusive, o nome missionária é por conta, o pastor colocou em homenagem a ela, o nome missionária. Porque ela era alemã, ela estava aqui em Salgueiro. Agora pensa numa mulher carregada de Deus. E o pastor, quando tinha uma dúvida aqui, ele ligava para ela na Alemanha, aí ela dizia o nome das pessoas envolvidas, sem o pastor perguntar. Ela dizia o nome das pessoas envolvidas, o que ele tinha que fazer. Ela chegou aqui, e aí ela estava na casa vizinha lá do meu pastor, e aí eu estava dormindo, triste porque não aparecia emprego, todo mundo arrumava emprego na igreja, não tem isso, né? E não aparece para você de jeito nenhum. E eu dizia, mas que negócio tá complicado mesmo. E chegou uma mulher lá vendendo livros. Não sei se você já viu esse pessoal que vende livro de porta em porta, né? Sim, e eu já fui vendedor de livro. Já? Já. Coisa boa. Então, alguns livros de português dessa grossura assim. E aí ela chegou vendendo lá e eu tava dormindo, 11h30 da manhã eu dormindo. Porque geralmente quem tá meio depressivo, ele fica acordado à noite e dorme de dia. Pronto, era eu. Aí eu tava lá dormindo e eu só escutando lá longe, minha mãe dizendo, não, ele dorme até 1h. Aí ela dizia, não, acorde ele. Ela, não, ele dorme até 1h, acorde ele, eu quero falar com ele, a mulher dizendo, né? E aí mamãe me acordou, com os olhos cheios de remela. Aí eu olhei para ela assim, não, peraí que eu vou escovar os dentes, eu atendo a senhora. Aí vem, né? Aí ela chegou e... Eu estou vendendo esses livros aqui, mas na verdade eu queria dizer algo para você. Você está pensando que o emprego vai vir atrás de você? Ela disse desse jeito. Está pensando que o emprego vai vir atrás de você, aqui, bater na porta e dizer assim, ei, quer trabalhar? Você tem que despertar, tem que estudar, aqui eu estou vendendo livro, passe no concurso. Ela dizia desse jeito. E aí eu olhei assim, mas é muita onda. Eu aqui na minha casa, aí o diabo manda, eu disse logo, o diabo manda uma mulher dessa. Meu irmão, quando eu olhei para a mulher, ela estava olhando para mim assim, aí Deus abriu a minha mente, assim, aí eu vi a vida da mulher. Aí na visão eu via que essa mulher era da Paraíba, que ela saía vendendo de cidade em cidade os livros, e que ela tinha um filho, porque o casamento dela não tinha dado certo, e ela deixou o filho
Eu vi um menino com a mãe. Na visão eu vi um menino. E aí eu disse, poxa, que é isso? Que transo é isso? Mas nunca tinha acontecido essa questão dessas visões comigo. Aham. Que é isso aqui? Aí eu lembrei que... Aí ela foi embora, a mulher foi embora, né? Eu digo, eu vi a vida da mulher, que viagem. Mas será que é coisa da minha cabeça? Aí eu lembrei que essa missionária Frida estava lá na casa do pastor. Aí eu digo, eu vou perguntar a Frida, que ela sabe tudo, adivinha tudo. Quando eu cheguei lá, eu bati na porta, aí ela abriu com o olhão azul dela. Aí disse assim, tem coisa que Deus te mostra que é pra tu e ele. Sem eu dizer Esperou nada, nem dizer nada. esperou nem ele entregou logo o recado. É só pra tu e ele. Digo, mas não é mais não, é só isso mesmo que eu tenho para dizer. E aí eu fui embora. Tremendo. E aí comecei a contar a história. E aí eu disse de noite, eu gosto sempre de botar Deus à prova, eu gosto de Deão. Aí eu disse assim, Deus, se tu me mostrar essa mulher, do jeito que eu fico cego, eu disse, tu me mostrar essa mulher, eu vou perguntar se essa visão que eu tive é a vida dela ou foi coisa da minha cabeça. Poxa, foi de manhã que eu ia subindo, lá vinha a mulher com o livro. Ali na Praça Elias ali. Eu encontrei ela, eu digo, a senhora, vem aqui por favor. Ela vai comprar o livro, é? Eu digo, não, eu queria saber de uma coisa. A senhora é da Paraíba? Ela disse, sou. Da cidade de Piancó. Aí eu disse, a senhora tem filho? Ela disse, tem. A senhora deixa com a mãe da senhora? Ela disse, na verdade não é um filho, é uma filha. Eu vi um menino, mas era uma menina. Ela disse, é uma filha. A senhora deixa com a mãe da senhora? É. Seu casamento não deu certo não, foi? Ela disse, deu não. E como é que você sabe? Eu digo, ontem quando a senhora estava lá em casa, eu vi a vida da senhora todinha e vi porque a senhora disse para o seu marido porque ele disse que ela ia passar fome com o menino. E ela disse que não precisava dele para sobreviver. Tudo isso você viu na visão. Vi na hora. Aí ela encheu o olho d'água e disse, meu Deus do céu. Mas sabe por que eu acredito? Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque eu sou crente da Assembleia de Deus, lá de Piancó. Eu acredito nisso que o senhor está dizendo. E é tudo isso. Não... Aí eu disse, não olhei o orgulho da senhora não, viu? Porque na tempo ela disse, não, eu acredito que Deus fala. Deus fala, Deus tem me sustentado. O senhor não quis, ó, eu vendi do vizinho lá. Ela disse. Tá vendo? Pô, então são experiências. Sim, aí eu comecei a contar isso, que não era nem para estar contando. Porque se Deus disse tem coisas que eu te mostro, que isso é para ficar entre mim. Aí Deus me privou dessas visões, sabe? Eu não sei se é porque eu conto, né? Não sei se é porque eu conto. Eu já pedi, Deus, deixa eu ver as visões novamente, né? Deixa eu ver as visões novamente. E eu vejo algum, não é mais frequente como antes, sabe? Porque tem coisas que Deus, ele só proporciona entre você e ele mesmo. Às vezes a gente tem uma língua muito grande, né? E diz, não, peraí, eu tô contando as coisas pra você e você tá dizendo pros outros. É, exatamente. É verdade, É verdade. Meu amigo, vamos encerrar nossa programação. O senhor quer contar alguma experiência? Eu sei que o senhor tem muita história para contar. Só quero agradecer pelo convite, cara. Gosto muito de ouvir, conversar com você, estar na sua presença é sempre muito bom. Além de um homem de Deus, um grande amigo, um excelente profissional, né? O senhor nem contou como foi que chegou na área da rádio, rapaz, né? Deus não disse que ia me colocar entre os príncipes da cidade? Exatamente, homem. Conte aí como foi que o senhor chegou, como foi que Deus tirou o senhor do monturo e colocou. Tem gente que diz que eu ainda não estou entre os príncipes ainda, que um dia eu ainda vou ser vereador. Tem gente que diz, né? Mas eu acredito que eu já estou entre os príncipes, porque se Deus é rei, as pessoas que eu prego são príncipes e princesas do Senhor. Mas tem gente que diz ainda que eu ainda vou chegar, que os príncipes da cidade são os vereadores. Foi feito e tal. Aí é de Deus. Eu não tenho no meu coração desejo, né? Não tenho. Mas eu lembro que no ano de 2007, eu estava trabalhando no escritório de contabilidade, era humilhado pra caramba lá. Pegava briga, uma patroa direto. E aí atrasava 3 meses na patroa. Que ela não esteja assistindo lá, gente. Bom, mas o fato é que eu saí de lá, fui despedido. E aí eu lembro que abri o curso de locução aqui, do Claudinei, que você participou, aquele curso. E aí ele estava proporcionando uma vaga para fazer reportagem esportiva entre 30 pessoas, uma vaga. Igual o meu caso, né? Era, né? Era, exato. Era 30 para 1. Pronto, 30 para 1. É igual o concurso do INSS, agora que são 2.000 vagas e já tem 200.000 pessoas inscritas. Meu Deus. Tem que fechar a prova, eu acho, né? Pronto, era mais ou menos isso. E tinha ainda o desleal nesse curso que eu fiz. Tinha um cara que chegou e disse, Claudinei, essa vaga é minha, eu ainda vou te pagar. Foi. Foi mesmo? Foi sim. O cara... E aí, Claudio, não, cara, vai ser o melhor mesmo, eu não tô buscando. Mas o cara era bom mesmo.
Entendeu? Ele, além de ser bom, ele ainda queria pagar. Queria pagar para... Foi, mas dizem que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre, né? Ele diz que carrega a chave nas costas, né? Ele carrega a chave nas costas dessa porta, que é a cruz, né? A chave é a cruz. Sansão, ele carregou um portão de 500 quilos nas costas e Jesus carregou a chave. Tem um paradigma, né? Paradigma. Sansão, ele era a chave, porque um libertador é a chave. Ele era a chave que carregou a porta. Já Jesus era a porta que carregou a chave. É verdade. Então, então ele... Aí no final eu me saí bem, aí comecei a trabalhar na reportagem de campo, com o Claudinei. Aí foi na época que o Dorival saiu, Dorival Luiz, que é muito conhecido aqui em Salgueiro, que ele era o repórter, né? Saiu da rádio. E aí o Edinaldo Barros, um dos grandes comunicadores daqui, perguntou se eu tinha coragem de fazer reportagem policial e essas reportagens de rua. E aí eu aceitei o desafio. Lembro que na época, eu acho que em 2013, Eduardo Campos, que era o ex-governador, que morreu naquele acidente, né? Naquele acidente lá em Santos, na corrida presidencial de 2014. Mas antes ele estava fazendo um trabalho muito bom aqui no Sertão. E aí ele veio para uma cidade chamada, um povoado chamado Mãe Rosa, ali perto de Cabrobó. Acho que você já ouviu falar. Já. E aí Edinaldo não pôde ir, nem Claudinei. E aí eu disseram, é você que vai entrevistar o governador. Meu Deus, te dá um jeito. Eu chegando, eu fiquei gelado, eu vou perguntar o que a ele? Né? Vou perguntar o quê? E aí eu fui, peguei o link, mais um menino que dirigia, que eu não sabia dirigir na época, e a gente foi. E aí, quando o governador veio para mim entrevistar ele, antes de entrevistar ele, Deus falou no meu coração, dizendo assim, tu lembra que eu te disse que ia te colocar entre os príncipes da cidade? Aí eu digo, meu Deus, lembro, olha aí quem é que você vai entrevistar. É o rei do estado. E aí isso que Deus colocou no meu coração, eu falei para ele. Eu disse, olha, um dia Deus me disse que ia me colocar entre os príncipes da cidade. Eu estava num tour e tal. Eu falei para ele rapidinho. E parece que ele é família de assembleanos, ele disse. Ele é família de assembleanos. E aí ele disse, e foi, irmão? Eu digo, foi. Ele tá vendo aí como Deus é bom? E aí eu fiz a entrevista para ele. Depois. Foi. Foi da forma que eu entrei no rádio e de lá para cá. Hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, a maior audiência do rádio sertanejo é minha, comprovado em pesquisa, né? As últimas pesquisas comprovaram isso. Sempre com muita humildade. Eu tentei, durante a pandemia, pelo menos, Deus ele proporcionou um momento que eu preguei o evangelho durante toda a pandemia, né? Ajudei muita gente, pessoas que pensavam em se matar, porque essa doença, o coronavírus, mexeu com o psicológico de muita gente. Né? Muita gente tirou a vida. E quem já tinha problema agravou mais ainda. Deus, imagina aí, né? Então eu ajudei muita gente, cativei o povo, e para honra e glória de Jesus, muita gente foi ajudada. Agora que, depois da pandemia, que foi tirado esse momento que eu tinha, que eu falava assim, no início do programa, Jesus te fere, mas não te perde. É melhor ele te poudar para você crescer do que te cortar para jogar no fogo. Jesus ele foi o único alguém que se fez ninguém para pegar o nada que você era e transformar no alguém que você é hoje. Sendo assim, pisa onde Jesus pisa que você chega, onde Jesus chega. Eu sempre falava isso no final. Ele dava um grito que dizia assim, destino, eu sei que está difícil. E você está pensando que a gente vai parar, mas querendo você ou não, hoje, no caso, nessa quinta-feira, eu vou vencer. Aí tocava a música de Gerson Fino, eu vou vencer. Então isso pegou a ponto de, quando a patroa pediu para tirar esse momento, se eu colocasse os áudios que o pessoal colocou, eu era despedido. Né? O pessoal criticando a direção da rádio e tal, porque fez aquilo, né? Porque tirou o momento daquele ali que tinha cativado o sertão todo. Mas eu tive que obedecer porque era uma ordem direta. É regra, né? Regra da empresa, né? Mas eu tenho encontrado outra forma de me manter na audiência, porque Deus ele deu esse talento pra gente, para honra e glória do nome dele. Então, foi assim que eu cheguei na comunicação. Estou aí entre os príncipes da cidade, inclusive falando para um príncipe. Que é filho do rei, né? Amém, graças a Deus. Meu amigo, quero dizer que é uma honra imensa, né, receber aqui no Pode Testificar, né, nos estúdios da G2 Mídias Sociais. Um encontro que a gente já vinha programando verdade, aí, né? Verdade. Tentando tudo é no tempo, né? Tudo é no tempo, tudo é no tempo, eu acredito, eu creio. Prazer imenso ter você como amigo, né, como um homem de Deus, como companheiro, né? Posso dizer que também
Estou na área da comunicação aí há algum tempo. E tem talento, você que não quis apostar, né? Você que foi por outros meandros. É verdade, é verdade. Mas estamos aí caminhando. Quem sabe aí não surge uma nova oportunidade Claro. e a gente ingressa novamente. Mas eu quero ainda ter a oportunidade de trabalhar ao seu lado novamente, né? Quem sabe num estúdio de podcast, quem sabe numa nova programação. Com certeza. Fica aí a ideia no ar, né? Claro, GD e GC, por que GC, não? Gilson pronto. Costa e Gildildo Dias. Pronto, verdade. Meu irmão, meu presbítero, um prazer imenso receber o senhor aqui. Fica aqui os nossos agradecimentos, né, para todos vocês que estão em casa. Eu queria encerrar essa programação e queria que o senhor deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, baseado na sua trajetória de vida, né? Eu sei que tem muita gente acompanhando, achando que já passou do tempo, que não dá mais tempo, tem gente tentando desistir dos sonhos, dos propósitos. E eu queria que você deixasse uma mensagem rapidinho para quem está acompanhando, que tem um objetivo, que está achando que é muito difícil, que já passou da hora, ou talvez alguém que já tenha até pensado em desistir de tudo. Pois é, a mensagem que eu deixo é que você continue acreditando, lutando, né, pelos seus objetivos. Pare de olhar para o passado. O passado ele não pode fazer mais nada por você. Tem muitas pessoas que não avançam porque ficam pensando no que passou, no que aconteceu. Eu nunca vi o ontem chegar hoje e dizer assim, ó, valeu, foi bom, foi legal. Não vai fazer isso. Nem fez, nem vai fazer. Nem vai fazer. Né? O passado ficou lá no passado. E tem gente que não faz nada também pensando no amanhã. Amanhã ele nunca vai chegar. Você pode olhar que são 9 quando agora? Deixa eu ver a hora aqui para me falar para você. São 9h12. Daqui a pouco vai dar 00:01 e aí já vai ser hoje de novo. E amanhã? Ficou para amanhã de novo. E não vai chegar nunca. Então, não faça nada pensando no amanhã. Faça hoje. É o que você tem para fazer. Faça hoje, acredite hoje, tenha fé hoje, lute hoje. É no hoje que Deus vai proporcionar a sua vida. E a rotina? A rotina ela é necessária na nossa vida. Você pode olhar que tem gente que diz assim, é a rotina segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí você pode perceber que quando o domingo termina, aí Deus te proporciona na segunda-feira de novo. Não é? É a rotina, é na rotina que Deus vai dar a vitória para você. Ou seja, pode estar parecendo que é tudo a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Não, é na rotina que Deus vai agir. É na rotina que Deus vai proporcionar. Foi na rotina, quando eu pensava que não ia acontecer nada na minha vida, que Deus chegou e disse assim, eu te vi, eu te vejo, eu aposto em você. No meio dos seus irmãos, eu aposto em você. E vai ser através da sua vida que muitos vão conhecer o meu evangelho. Então não desista, Deus te ama, Deus te quer, Deus te deseja e Deus vai te angariar. E é melhor vir pelo amor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Já se inscreve aí no canal, não deixa de se inscrever. Deixa aí teu comentário, teu agradecimento pela mensagem do nosso companheiro, do nosso amigo GD de Salgueiro. E até o próximo episódio, se Jesus não voltar e se Deus permitir. Pois é, um abraço, a gente se encontra.